Você está prestes a descobrir uma verdade que desafia séculos de narrativas distorcidas. A Idade Média foi mesmo um período de trevas. A Igreja Católica impediu o avanço da ciência e do conhecimento? Ou essa história foi contada de forma manipulada para apagar o impacto do cristianismo na construção da civilização ocidental? A visão popular da Idade Média como uma era de ignorância e opressão religiosa foi amplamente difundida durante o Iluminismo e consolidada em nossa cultura moderna. Mas a realidade é muito mais complexa. Longe de ser uma época de trevas, a Idade Média foi um período de profundas transformações, avanços tecnológicos e intelectuais, impulsionados, em grande parte, pela Igreja. Os monges copistas preservaram e traduziram manuscritos da antiguidade, evitando que o conhecimento se perdesse. Universidades como Bolonha, Paris e Oxford surgiram sob o patrocínio da Igreja, tornando-se centros do saber que moldariam o mundo moderno. A revolução científica, muitas vezes atribuída ao afastamento da fé, teve suas raízes nas descobertas medievais. Nomes como Roger Bacon, Alberto Magno e Nicolau de Oresme pavimentaram o caminho para Galileu e Newton. A Igreja não apenas financiava pesquisas, mas incentivava o estudo da natureza como uma forma de compreender a criação divina. E quanto à Inquisição? A verdade é que sua atuação foi muito diferente do mito popular. Em um mundo brutal, onde a justiça secular era muitas vezes implacável, os tribunais eclesiásticos garantiam julgamentos mais justos e evitavam execuções arbitrárias. A imagem de milhões queimados em fogueiras é uma ficção moderna, exagerada por interesses políticos e ideológicos. A Idade Média não foi uma época perfeita, mas está longe de ser um período de escuridão absoluta. Pelo contrário, foi um tempo de fé, de construção e de preparação para a civilização que conhecemos hoje. E se eu te dissesse que a Idade das Trevas nunca existiu da forma como te ensinaram? Que tudo que você ouviu sobre a Igreja sufocando conhecimento, queimando cientistas e impedindo o progresso pode ser uma das maiores mentiras da história? Afinal, quem realmente criou o mito da Idade das Trevas? Quem tinha interesse em apagar séculos de desenvolvimento intelectual e moral impulsionados pelo cristianismo? A resposta pode estar nos grandes movimentos que surgiram séculos depois, como o Iluminismo, que propagou a ideia de que a fé era inimiga da razão para enfraquecer a influência da Igreja sobre o povo. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. Porque os mesmos que acusam a Igreja de esconder a ciência ignoram que Copérnico era um clérigo católico, que Gregor Mendel, o pai da genética, era um monge, que a própria teoria do Big Bang foi formulada por um padre católico chamado Georges Lemaitre, e por que a narrativa sempre pinta a Inquisição como um genocídio medieval, enquanto esconde os massacres promovidos pela Revolução Francesa e pelos regimes ateístas do século XX, que exterminaram milhões em nome da razão e do progresso. A verdade é que o conhecimento nunca foi apagado pela Igreja, mas sim protegido. Enquanto Roma caía, os mosteiros preservavam a literatura, a filosofia e as descobertas da antiguidade. Enquanto o mundo mergulhava no caos, foram os monges e estudiosos cristãos que mantiveram acesa a chama do saber, criando escolas, universidades e hospitais. Mas há algo ainda mais perturbador. Se a Igreja foi a grande inimiga da ciência, por que os maiores inimigos do cristianismo ao longo da história sempre tentaram destruir seu legado? Desde imperadores romanos que queimavam escrituras até ideologias modernas que reescrevem a história para apagar o impacto do cristianismo na civilização ocidental. O que está por trás dessa manipulação? Por que tantos querem que você acredite que o cristianismo foi um obstáculo para a humanidade, quando na realidade ele foi a espinha dorsal que sustentou a cultura ocidental? Essa não é apenas uma questão histórica. É uma guerra pela verdade. E a pergunta final é: de que lado você está? Se a Igreja Católica fosse a inimiga do conhecimento, como explicar que foram os monges beneditinos que copiaram e preservaram manuscritos da Grécia e Roma antiga? Que foram as catedrais que deram origem às primeiras universidades da Europa, como Oxford, Sorbonne e Bolonha? Que os padres e monges medievais foram os grandes responsáveis por avanços na astronomia, matemática, filosofia e medicina? O que ninguém te conta é que, sem a Igreja, a cultura clássica teria sido destruída completamente pelas invasões bárbaras. Quando o Império Romano ruiu, não foi a razão que salvou o conhecimento. Foram os cristãos. Foram os monges, enclausurados em seus mosteiros, que resgataram e copiaram os textos de Platão, Aristóteles e Hipócrates. Foram as abadias que ensinaram medicina, engenharia e escrita para gerações inteiras. E quanto à Inquisição? O que a história verdadeira nos diz? Quantas vezes você já ouviu que a Igreja queimava cientistas e torturava qualquer um que ousasse pensar diferente?
Mas se isso fosse verdade, por que Dante, que criticava abertamente papas e clérigos em sua obra Divina Comédia, não foi morto, mas reverenciado como um gênio? Por que Tomás de Aquino, que questionou dogmas e misturou filosofia pagã com teologia cristã, foi canonizado? A verdade é que a Idade das Trevas foi uma criação de historiadores iluministas que queriam desacreditar o cristianismo. Eles reescreveram a história para apagar o fato de que foi a Igreja quem civilizou a Europa, que foi o cristianismo que ergueu hospitais, criou orfanatos e deu origem ao conceito moderno de dignidade humana. Mas se a Igreja foi tão essencial para o desenvolvimento da civilização ocidental, por que até hoje essa mentira persiste? Quem tem interesse em apagar esse legado? A resposta é simples: aqueles que querem destruir os alicerces da fé para construir uma nova ordem mundial, onde Deus é substituído pelo Estado, e a moral cristã é trocada por ideologias que servem apenas aos poderosos. A Idade das Trevas não foi criada pela Igreja. Ela foi criada pelos bárbaros, pelas guerras, pelo caos. E foi a Igreja que restaurou a luz do conhecimento e preparou o caminho para o Renascimento, a Revolução Científica e a modernidade. Mas agora, vivemos uma nova guerra contra a verdade. Querem apagar a história novamente. Querem te fazer acreditar que o cristianismo foi um atraso, quando na realidade, foi a força que manteve a civilização ocidental de pé. E agora, a escolha está diante de você. Vai acreditar na versão distorcida da história ou na verdade que tentam esconder? Mas a história da Igreja não parou na Idade Média. Veio a Reforma Protestante, e com ela, uma divisão que mudou o mundo. Lutero se levantou contra os abusos do clero, contra a venda de indulgências e a corrupção dentro da Igreja. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, desafiou a autoridade papal e iniciou um movimento que levou à criação de novas denominações cristãs. O protestantismo se espalhou como fogo pela Europa, dando origem a guerras, perseguições e divisões. De um lado, católicos viam os protestantes como hereges que estavam destruindo a unidade da Igreja. Do outro, os protestantes viam Roma como um sistema corrompido que distorcia o Evangelho. A Guerra dos 30 Anos, a perseguição dos huguenotes, a Revolução Puritana, cristãos lutaram contra cristãos, enquanto o mundo assistia e os inimigos da fé comemoravam. Mas agora, séculos depois, qual é a verdadeira luta? Ainda faz sentido dividir o corpo de Cristo quando o verdadeiro inimigo não está entre nós, mas lá fora, trabalhando para destruir a fé de todos. Vivemos tempos proféticos. O Apocalipse se desenha diante de nossos olhos. Guerras, fome, perseguições e um mundo cada vez mais hostil ao cristianismo. Não importa se você é católico ou protestante, porque a verdadeira batalha não é entre doutrinas, mas entre a luz e as trevas, entre Cristo e o espírito do anticristo que já está agindo no mundo. Se continuarmos divididos, seremos derrotados. Mas se os cristãos se unirem, independente das diferenças, seremos a força que resiste até a volta de Cristo. E você, de que lado estará quando o fim chegar? Vai perder tempo brigando por denominações, ou vai se levantar para proclamar a verdade do Evangelho?